Sabe aquela história de Natal que a gente conhece desde criança? Então, hoje a gente vai olhar para um dos personagens principais dela de um jeito um pouco diferente: José. Vamos mergulhar no texto de Mateus para explorar não aquele santo tranquilo que a gente imagina, mas um homem justo no meio de uma baita crise interior. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Porque, ao contrário daquela imagem de paz dos presépios, a história de José começa, na verdade, com um dilema que balança toda a estrutura da vida e da fé dele. Ok, vamos entender isso direito. O Evangelho de Mateus não mostra um José todo seguro de si, não. Pelo contrário, ele nos apresenta um homem justo e, justamente por isso, um homem com o coração profundamente perturbado. Parece um paradoxo, né? A retidão dele era a própria fonte da sua angústia. Então, para a gente sentir o peso desse conflito, a gente precisa entender duas coisas: o que significava ser justo no mundo dele e a natureza exata da crise que ele estava enfrentando. A chave para entender José está na palavra grega usada para descrever ele, dikaios. E isso não significava apenas ser uma boa pessoa, sabe? Significava que a vida inteira dele era moldada pela lei de Deus. Ele conhecia os mandamentos, ele levava a vontade de Deus a sério e, acima de tudo, ele queria fazer a coisa certa. E é aqui que a crise dele começa. Os fatos são muito diretos. Maria, sua noiva, está grávida. E ele sabe que o filho não é dele. Como um homem de Caios, moldado pela lei, ele não podia simplesmente ignorar. Ele precisava agir. E o plano dele era o mais correto, o mais prudente e o mais responsável que se podia imaginar. Um divórcio silencioso, para não expor Maria à vergonha pública. Pelos padrões humanos, a decisão dele era impecável. Mas é aqui que o texto nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável. Será que agir corretamente é a mesma coisa que estar alinhado com o plano de Deus? Vamos ver como a justiça humana tem seus limites. E aqui está o coração do conflito. A justiça da lei que guiava o José foca em ações. Ela diz o que fazer com base nas informações que a gente tem. Mas o agir de Deus é diferente. Ele revela mistérios e explica o que ele está fazendo, com base na palavra dele. O problema do José era que ele estava operando apenas com as informações humanas. Ele estava fazendo a coisa certa, mas estava cego para a coisa muito maior que Deus estava fazendo. Para a gente entender o perigo dessa justiça que se basta, a análise nos leva a outra figura, um jovem chamado Saulo. O livro de Filipenses descreve ele como um exemplar, irrepreensível segundo a lei. Ou seja, assim como José, ele estava fazendo o que acreditava ser absolutamente certo. E o resultado disso é chocante. Por causa do zelo dele, por causa da fidelidade ao que ele entendia ser a vontade de Deus, Saulo se tornou um perseguidor da igreja. Ele não agia por ódio, mas por uma convicção moral de que estava defendendo a fé. Então, o que acontece? No caminho de Damasco, o céu intervém. E essa pergunta de Cristo revela uma verdade terrível. É possível ser completamente justo, correto e sincero e ainda assim estar lutando diretamente contra Deus. A justiça de Saulo, assim como a de José, precisava de uma interrupção divina. E essa interrupção é o ponto de virada da história. A solução para o coração inquieto não vem de uma decisão melhor, mas de um Deus que entra em cena. O texto diz que enquanto José ponderava, pensava, calculava suas opções, é nesse exato momento de solidão e inquietação que Deus age. Essa pequena frase, mas enquanto ponderava, muda tudo. Ela mostra que Deus não abandona o justo à sua própria angústia. Então, o ponto crucial é este. Tanto para José quanto para Saulo, a salvação não começa com eles fazendo uma escolha melhor. Começa com Deus entrando em cena para falar, para revelar e para salvar. A ação é de Deus, não do homem. E o que Deus diz a José? A mensagem do anjo não é uma nova lei ou uma nova exigência. É uma revelação que muda completamente a realidade. A primeira coisa que Deus faz é acalmar o coração de José. Não temas. A mensagem começa com consolo, não com um comando. Deus lida primeiro com o medo, a inquietação interior, antes de explicar o que está acontecendo. Depois, o anjo revela o nome, Jesus, que significa o Senhor salva. E isso é transformador. A mensagem é clara. José, a solução para o problema do pecado não depende da sua decisão correta. Depende da missão deste filho. A responsabilidade pela salvação é totalmente de Deus. E tem mais. O anjo cita a profecia de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso mostra que Deus não está apenas enviando instruções de longe. Ele está entrando na história, assumindo a confusão humana para estar conosco e nos salvar. Ao receber essa palavra, José é
completamente transformado. Ele deixa de ser o gestor ansioso de uma crise moral para se tornar algo totalmente diferente. E essa revelação provoca uma transformação profunda. Primeiro, ele deixa de tentar controlar a situação para receber uma vocação, uma missão de Deus. Segundo, ele para de ser um observador externo e entra na grande história da salvação que Deus está escrevendo. E por fim, ele se torna um servo. José não é o herói aqui, ele é um servo fiel da promessa de Deus. E esta é talvez a lição central de toda a análise. A fé não nos dá o controle sobre o plano de Deus. Em vez disso, ela nos transforma de gestores ansiosos em participantes confiantes daquilo que Deus está fazendo no mundo. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial. A história de José vista por esta lente sugere uma resposta. A paz não é encontrada em nossas decisões corretas, em nossa justiça ou em nosso controle, mas em ouvir e receber a palavra de um Deus que intervém, que salva e que promete: eu estou convosco.